Oi, mais um vídeo aqui no canal e esse nós vamos entrar numa série sobre transtornos. Eu quero falar aqui sobre alguns transtornos e eu tenho certeza que vai ajudar você, vai ajudar a quem está perto de você, vai ajudar você a entender um pouco melhor sobre isso que acontece na vida de muita gente. Então, eu sou Melia Catherine e vamos lá, vamos para o nosso vídeo de hoje. E você que ainda não me conhece, você que ainda não está aqui no canal, já aproveita, se inscreve aí no canal, já ativa o sininho das notificações, tem muita coisa boa por aqui para você aprender, para você ser edificado, para você crescer, para você se autoconhecer. Isso é maravilhoso, então aproveita aí e já curte também, porque o YouTube ele vai entender que esse vídeo é relevante e também vai entregar para mais pessoas que precisam ouvir esse vídeo. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Meus amados, meus queridos, eu sou psicanalista e a gente vê quanto de pessoas que estão sofrendo com transtornos em geral, né, de personalidade e outros tipos. E eu digo aqui para você que assim, transtornos existem as causas neurais, transtornos existem as causas de comportamento, como também é o caso dos transtornos de personalidade, porque a personalidade ela engloba o temperamento, ela engloba o ambiente que você viveu, a personalidade engloba os ensinamentos, as experiências da pessoa. Então, alguns transtornos de personalidade tem sim como você mudar essa situação, ser diferente, tem que haver um esforço, tem que haver todo um autoconhecimento, uma ajuda, tem que haver um tratamento. Então, eu creio sem dúvida que isso acontece. Tem outros transtornos que também são neurais. É preciso de tratamentos com medicamentos, tratamentos com terapias. E aí a gente vai entender alguns transtornos por aqui, tá? Primeiro que tem algumas neuroses que elas estão ligadas ao medo e à ansiedade. O mal, né? O mal que tem causado muita coisa que prejudica as pessoas, medo e ansiedade. E 29,5% das pessoas, essa ansiedade vai ser patológica. Ela vai andando para um nível patológico, por isso que tem que ter cuidado e fazer um tratamento logo. Então, o que é que acontece, né, da ansiedade? Falando um pouco da ansiedade, porque eu quero falar aqui de um transtorno dela. O que é que acontece com essa ansiedade? Nós temos ansiedade, todos nós temos ansiedade, mas é uma ansiedade comum, aquela ansiedade de algo bom que vai acontecer amanhã, uma viagem que você vai fazer, alguma coisa que você gosta, que está prestes a acontecer. Isso é uma ansiedade normal e boa de se sentir. Tem aquele momento ansioso que é quando você vai falar em público, por exemplo, você vai apresentar um trabalho, você vai estar num momento novo aí no seu trabalho, você recebeu um cargo diferente. Então, esse é um momento ansioso que também é normal. Tem aquele momento ansioso intenso que aí você já começa a prestar mais atenção. Nesse momento ansioso intenso, isso quer dizer que você passa daquilo ali, daquela fase ali, daquele momento que você viveu a ansiedade e você continua, mesmo que aquilo já tenha passado, você continua sentindo a mesma coisa que você tivesse ali no momento presente, fazendo aquilo ali que você estava ansioso anteriormente. Então, esse momento ansioso que ele demora mais tempo, que ele é um momento ansioso intenso, isso aí já é para você prestar atenção. Porque aí vem alguns sintomas, né? E aí tem as crises de ansiedade, que ela realmente vai fazendo aqueles picos, né? Você sente, daqui a pouco não sente, mas daqui a pouco volta. E acontece esses picos aí, são muito perigosos, porque tem vários sintomas e são sintomas muito parecidos com até o do infarto. E pessoas que têm essas crises de ansiedade para ter infarto, de 30% a 50% para ter um infarto. Muito parecido os sintomas e tem muitas coisas que o corpo vai entendendo que está acontecendo, só que não é verdade. Mas o corpo ele vai definindo aquilo que está na mente da pessoa e ele vai acreditando que está passando um momento muito perigoso. Então, muitas vezes acontece um aumento de frequência cardíaca, né? O coração
fica ali agitado, um aumento também da frequência respiratória, a pessoa vai ficar também puxando muito ar, causa tremores também, a pessoa fica tremendo muito, diminui também a circulação do sangue nas mãos e ele vai priorizando o músculo, e aí é tanto que a mão começa a ficar branca demais e dormente, a pessoa não sente, fica gelada. Também aquelas pessoas que ficam, né, com diarreia, com náusea, querendo vomitar, até a capacidade de concentração ela diminui também. Então, assim, muitas vezes no momento ansioso, intenso, a pessoa sente isso, mas logo passa. Mas a questão é que nas crises de ansiedade, esses momentos eles são intensos e eles voltam sempre. Mesmo que você não tenha ali naquele momento, não é aquele momento de você ou apresentar alguma coisa, ou você passar por um momento de ansiedade normal, não é. Mesmo você até dormindo, vai acontecer isso porque o seu corpo ele já está naquele limite. Isso é onde causa o perigo e onde você precisa procurar urgentemente ajuda. E nesse caso dessas crises de ansiedade, isso já vai chegar no momento do transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o famoso TAG. Então o que acontece? Quando a pessoa está nesses picos, claro que ela tem que entrar com o medicamento, isso ela vai para o psiquiatra, e aí ela vai entrar com medicamento. Por quê? Por que é necessário introduzir um medicamento nesse sentido? Porque a pessoa já está nos picos dessas emoções e ali para ela causar alguma coisa como um infarto realmente é real, né? É real isso, então é muito, muito perigoso. E aí diante desse sentido, então o médico ele vai passar alguns medicamentos para que aquela ansiedade, aqueles picos desses sentimentos, dessas sensações, elas baixem um pouco, para que a pessoa possa pensar melhor, para que a pessoa possa assimilar, porque até essa capacidade de concentração ela é diminuída quando a pessoa está nessa intensidade toda. Então o remédio ele vai fazer com que a pessoa já baixe um pouco, né, aquele sentimento, aquela sensação, para que ela possa até começar a pensar melhor, para que possa assimilar as coisas. Mas o que eu digo para você, o remédio é a solução? Não. Ele é um paliativo, ele é a solução para aquele momento de pico, entende? Quando a pessoa está com transtorno de ansiedade generalizada, isso é perigoso. Então, nesse momento de pico, o momento do medicamento é ali só aquele momento para que isso aí vá baixando. Não é que aquilo ali vai resolver a situação. Sabe por quê? Porque não trata a causa, gente. Não trata a causa. Tá tratando ali um momento. E é importante sim, porque nessa situação, se não acontecer, a pessoa vai ficar e pode vir até a óbito. Gente, é uma sensação de que a pessoa vai morrer naquele minuto. Então ela acha que vai morrer agora. Ela sente essa sensação de morte. Então esse medicamento vai pelo menos baixar, né? Porque é assim, quando existe esse transtorno, o nível de dopamina é tão intenso, tão grandioso, solta tanto, libera tanto do cérebro, que é um nível muito acima do normal para ser liberado. Então assim, a pessoa sente aquilo ali muito intensamente. Então há um perigo aí. Há um perigo nisso. É por isso que muitas vezes as pessoas vão para o hospital achando que está tendo um infarto. Na verdade, não é um infarto, é uma crise de ansiedade. Então, assim, é muito perigoso. Mas o remédio, voltando a dizer, ele não vai ser a solução para o problema geral, a solução para aquele momento, mas ele não vai tratar a causa. E para tratar a causa, a pessoa precisa mesmo de um tratamento terapêutico, a pessoa precisa de ajuda. Como eu falo muito, né, as questões da terapia em si, que eu faço, que eu atendo as pessoas quando já acontece tudo isso, a gente vai mostrar dentro da terapia para a gente chegar nessa causa, o que foi que causou, o que foi, de onde foi que começou isso. Isso pode ter começado de pouco tempo atrás, pode, mas também pode ser de uma coisa muito, muito antiga. Então a gente vai trazer realmente a consciência, aquele momento em que gerou aquela ansiedade, que não foi já uma crise de ansiedade, mas começou, teve um caminho. Então isso a gente trabalha dentro da terapia clínica cristã, que no caso é a terapia que eu trabalho com base bíblica, entendendo e ensinando aquilo que Jesus também nos ensinou.
porque a Bíblia está cheia de coisas que são bases também para a ciência. Então, quando a pessoa está nesse nível, por exemplo, uma mãe que tem medo de dar banho no seu filho bebê na banheira porque ela acha que vai afogá-lo. E aí ela tem muito medo, então ela começa assim, né? Começa aquele medo. Por isso que eu disse, as neuroses, elas começam por um medo extremo, por uma ansiedade extrema. E acontece de poder virar. Isso que vira, né? Essas coisas extremas. São aquelas pessoas, por exemplo, uma mãe que também tem um medo do seu filho já adulto, dele sair na rua porque ela acha que um carro vai bater, que vai acontecer um acidente. E aí a gente sabe que existe um medo que é um medo real, normal. Que a gente tem alguns medos, isso é normal, mas existe um medo que é sentido antes de acontecer, como se já estivesse acontecendo, que a pessoa traz ali aquela preocupação e transfere ela para o agora e é aquilo excessivo. Então isso aí ela gera muita preocupação e com certeza quem se prejudica é a pessoa. Então, queridos, amados, meus lindos, minhas lindas, o que eu digo para você, né? Não deixe, não se conforme, não deixe que essas coisas aconteçam e você acha que tem que ser assim mesmo, não é. Então procure ajuda, veja, né, se tem alguém na sua casa, ajude também, se coloque no lugar e procure ajuda nisso. Isso não é brincadeira, não é frescura e eu espero que você tenha aproveitado aí o vídeo, tenha entendido, tenha conhecido isso. Às vezes você nem sabia que isso poderia existir, mas nós fomos chamados para vencer aquilo que vem para o nosso sentimento, que vem para o nosso corpo, nós temos o poder de dominar isso. Então vamos aprender a cada dia. Jesus nos ensinou a lançar sobre ele a nossa ansiedade, mas não é só por palavras, mas é realmente praticando aquilo que ele nos ensinou e nesse autoconhecimento, entendendo que essas coisas existem e nós precisamos vencê-las. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.